Jovens líderes ignoram a velhinha sábia no vilarejo, mas ela traduziu o destino. Num vilarejo aninhado entre as serras, onde o cheiro de café coado se misturava ao perfume das bromélias selvagens, vivia Dona Aurora, aos 78 anos, com seus cabelos prateados sempre presos em um coque firme e um sorriso brando que raramente desbotava. Ela era um pedaço da história de Serra Bonita. Sua casa, um chalé de madeira antiga com varanda florida, era o epicentro das fofocas amenas e dos remédios caseiros. Ex-professora primária, Dona Aurora havia ensinado gerações, mas agora, para a juventude acelerada do vilarejo, ela era apenas a vovó que cuidava de suas orquídeas e contava histórias do passado. O maior evento do ano em Serra Bonita, o Festival das Bromélias, estava em risco. A investidora principal, uma senhora alemã de nome complicado, Frau Ingrid Schmidt, exigia detalhes e garantias que os jovens organizadores, com seus aplicativos e reuniões virtuais, não conseguiam satisfazer. Ricardo, o jovem prefeito que havia crescido sob os olhos atentos de Dona Aurora, liderava a equipe com uma tensão palpável. Se esse investimento cair, o festival se desfaz e a vila perde seu fôlego, ele dizia, o rosto vincado de preocupação. Dona Aurora observava o burburinho da varanda, regando suas violetas, com a mochila de crochê pendurada no ombro, sempre pronta para ir à feira ou à padaria. A reunião crucial acontecia no salão comunitário, logo abaixo de sua casa. O ar-condicionado lá dentro gelava as mãos dos jovens, que se esforçavam para traduzir termos técnicos sobre a preservação da rara orquídea fantasma. O ícone do festival não é só o dinheiro, é a credibilidade, resmungava Ricardo, batendo o lápis na mesa. Dona Aurora, que havia parado para descansar no banco do jardim, ouviu trechos da conversa, palavras como protocolo, umidade, documentação. Ela não entendia tudo, mas sentia a gravidade no tom, a mesma gravidade de quando o vilarejo enfrentava uma seca severa ou uma doença nas lavouras. Ela se lembrou dos tempos em que trabalhara como assistente para um renomado botânico alemão, Dr. Karl Richter, que estudava a flora local, e com ele, aprendera não só a identificar cada folha e cada raiz, mas também algumas expressões do alemão, usadas para descrever o meticuloso cuidado com as plantas. Dr. Richter era exigente e falava pouco português, então Dona Aurora se esforçava para entender sua língua, suas manias, seu jeito de pedir as coisas. Era por afeto, e por necessidade, um aprendizado silencioso, gravado na memória do coração. Dentro do salão, a situação desandava. A videochamada com Frau Schmidt estava agendada para minutos depois. A voz da investidora, em áudios prévios, já mostrava impaciência. O intérprete não atende, sumiu, exclamou um dos assistentes do prefeito, desesperado. Eles querem clareza, eles querem em alemão, e sobre as condições específicas da orquídea fantasma. Ninguém aqui entende os detalhes técnicos da Frau Schmidt, acrescentou o outro, com a testa suada. Dona Aurora sentiu o coração apertar. Ela conhecia a paixão dos alemães pela precisão e pela natureza. Era algo profundo, quase sagrado. Eram justamente aqueles detalhes técnicos, sobre a umidade do substrato, e a incidência solar das bromélias que ela havia aprendido com o Dr. Richter anos a fio. Ela se levantou, ajeitando a saia de chita, e desceu os poucos degraus de sua casa. Caminhou devagar até a porta do salão comunitário. Um dos assessores, ao vê-la, apressou-se a dizer: Dona Aurora, que bom vê-la. Mas agora não, estamos numa reunião muito importante. Ela apenas assentiu, sem se ofender, e ficou ali, à sombra do jambeiro, observando. Lá dentro, a videochamada começou. A imagem de Frau Schmidt, uma senhora de olhos azuis penetrantes e expressão séria, apareceu no telão. A voz dela, em alemão, soava firme e impaciente. Os jovens, munidos de tradutores online, tentavam responder, mas a comunicação era truncada, gerando mais frustração.
Ela está falando sobre a garantia genética das mudas. Sussurrou uma das biólogas, sem conseguir traduzir o termo exato em alemão. Ricardo passava a mão pelo rosto, desolado. A investidora, irritada, gesticulava, sua voz se elevando. Ela vai desistir, alguém murmurou. Dona Aurora sentiu um calor no peito. Não era raiva, era um ímpeto de ajudar, de não ver o trabalho de gerações se perder por falta de uma palavra. Com licença, Ricardo, disse ela, sua voz suave, mas surpreendentemente audível em meio ao caos. Todos a olharam, surpresos. Eu acho que posso ajudar um pouco. O prefeito, num misto de desespero e incredulidade, balançou a cabeça. Dona Aurora, muito gentil, mas é um assunto técnico, em alemão. Antes que ele terminasse, Frau Schmidt, do outro lado da tela, soltou uma frase longa, um ultimato. Os jovens congelaram. Ela disse que sem a confirmação de que os Pflegerichtlinien estão sendo seguidos, o projeto é inviável, e que ela está prestes a desligar. Dona Aurora traduziu, com calma, o termo técnico que significava diretrizes de cuidado. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ricardo a encarou. A senhora entende alemão? A velha senhora assentiu. Um pouco. Aprendi com o Dr. Karl, o botânico. Ele falava muito sobre as orquídeas e a forma correta de cuidar delas. Um burburinho começou. Isso é loucura, exclamou um dos assessores. Deixar uma senhora falar numa reunião de milhões? Ricardo hesitou, olhou para a tela onde Frau Schmidt demonstrava impaciência visível. Deixa ela tentar, disse, rendido. Se desligar agora, acabou de qualquer jeito. A bióloga entregou o tablet com a videochamada para Dona Aurora, as mãos trêmulas. A idosa ajeitou os óculos na ponta do nariz, e com a voz firme, mas cheia de uma doçura inesperada para a formalidade do momento, saudou Frau Schmidt em alemão, com um sotaque antigo, mas impecável. Guten Tag, Frau Schmidt. Ein Moment bitte. Ich bin Aurora und ich helfe der equipe responsável. Bom dia, Sr. Schmidt. Um momento, por favor. Sou Aurora e estou auxiliando a equipe responsável. A investidora parou. A expressão em seu rosto suavizou levemente. Ela está perguntando quem eu sou e qual a minha formação, traduziu Dona Aurora, ainda em português. Ricardo apressou-se. Diga que a senhora é a memória viva do vilarejo, a guardiã do conhecimento local sobre as plantas. Dona Aurora sorriu, uma centelha nos olhos. Ela escolheu as palavras com sabedoria, explicando que havia trabalhado com o Dr. Richter, compartilhando um pouco da sua história com as orquídeas, utilizando termos técnicos que apenas ela, no vilarejo, conhecia. A conversa durou mais de 15 minutos. Dona Aurora traduzia, perguntava, explicava com uma precisão que surpreendia a todos. Quando Frau Schmidt mencionou a necessidade de um documento formal sobre a procedência das mudas-mãe, Dona Aurora não hesitou. Ela quer saber sobre a linhagem das bromélias e uma garantia da sua autenticidade. Eu tenho os registros antigos do Dr. Karl, feitos à mão, que comprovam tudo, disse ela, para o choque dos presentes. Frau Schmidt, visivelmente mais relaxada, concordou em prosseguir, aguardando o envio digital dos documentos de Dona Aurora. O clique da videochamada encerrada ecoou no salão. Ninguém falou nada por um momento. O silêncio agora não era de tensão, mas de admiração. Dona Aurora, a senhora salvou o festival. Ricardo finalmente balbuciou, os olhos marejados. A idosa apenas sorriu, modesta. Eu só ajudei, meu filho. As palavras às vezes precisam de um pouco de história para fazer sentido. Naquele dia, Dona Aurora não foi apenas a vovó do vilarejo. Ela foi a ponte entre o passado e o futuro, a voz que se recusou a ser silenciada. Ricardo, envergonhado por sua miopia, não ignorou o que havia acontecido. Na manhã seguinte,
Ele visitou Dona Aurora em sua varanda. Eu quero que a senhora nos ajude com a organização do festival, disse ele. Não como funcionária, mas como conselheira, como a guardiã da nossa história. Seu conhecimento é ouro para nós. Dona Aurora demorou a responder. Eu não quero holofotes, meu filho. Eu só quero que o vilarejo prospere, e que a memória das nossas plantas e da nossa gente não se perca. Ricardo assentiu, humilde. E não vai, com a senhora ao nosso lado, não vai. A notícia se espalhou como brisa suave por Serra Bonita. Dona Aurora, a guardiã das orquídeas, agora tinha um lugar de honra no conselho do festival. Sua varanda, antes um refúgio tranquilo, tornou-se um ponto de peregrinação. Jovens e velhos vinham ouvir suas histórias, aprender sobre as plantas, ou apenas sentir a calma de sua presença. O Festival das Bromélias daquele ano foi um sucesso estrondoso, com um investimento assegurado e um novo brilho. Dona Aurora não estava no palco, nem nos discursos. Ela estava sentada na primeira fila, com seu coque prateado, observando a alegria de seu povo, a mochila de crochê no colo, seu livro de botânica antigo ao lado. As flores do vilarejo pareciam sorrir ainda mais. A história de Dona Aurora, a menina que um dia aprendeu alemão por afeto e por necessidade, nos lembra que a verdadeira sabedoria nem sempre está nos diplomas, mas nas experiências vividas, nas memórias guardadas, naquelas conversas de varanda que parecem simples, mas carregam um mundo. Ricardo, o jovem prefeito, aprendeu que o verdadeiro talento nem sempre grita, às vezes ele sussurra, paciente, esperando ser notado nos cantos mais esquecidos. Quantas donas Auroras trabalham duro todos os dias, mas parecem não existir para o mundo, e se essa senhora não estivesse ali naquele momento, você acha que o destino do vilarejo teria sido o mesmo? Conta para mim aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou para você. Eu leio tudo e aproveita também para me contar de qual cidade você está nos acompanhando. Se essa história te fez refletir, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.